Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos dar uma olhada e iremos refletir sobre as causas e consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, com o objetivo de identificar quais as principais contribuições do enfoque ciência, tecnologia e sociedade, a famosa CTS. E como que isso favorece o processo de formação escolar e cidadã dos indivíduos, das pessoas, né? Então hoje a gente vai dar uma olhadinha para essa temática e vai aprender um pouco também sobre os aspectos positivos e negativos, né, do processo de desenvolvimento científico, tecnológico na nossa sociedade. Ok? Então fique aqui conosco até o final dessa aula, que nós iremos aqui refletir e aprender bastante coisa aqui importante e essencial para as nossas relações sociais. Já ouviu falar em CTS? Não? Calma, não tem problema. A ideia hoje aqui é a gente aprender um pouco sobre isso. E grosso modo, a gente pode dizer que CTS, ou Ciência, Tecnologia e Sociedade, é um campo do conhecimento ou um campo de conhecimento que se preocupa e estuda as interrelações entre ciência, tecnologia e sociedade. Grosso modo, busca ali compreender os impactos dessas relações. Segundo Osório, 2002, a gente pode entender CTS também como uma linha de pesquisa acadêmica que justamente está preocupada nessas relações ou nessas interrelações entre ciência, tecnologia e sociedade. Aqui em Osório, 2002, a gente pode entender aqui que essa linha de pesquisa ela visa questionar a natureza social do conhecimento científico e tecnológico, bem como seu impacto sobre a situação econômica, a situação social, sobre os aspectos ambientais e até mesmo os aspectos culturais na nossa sociedade. Aqui essa discussão, sobretudo em Osório, nos permite compreender como que o desenvolvimento científico e tecnológico e essa relação entre eles acaba de alguma forma influenciando cultura, contexto social, relações sociais e por aí adiante, ok? Talvez para você a temática CTS seja novo, mas é fato que em muitos países os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade já influenciaram a formação de cursos de graduação e pós-graduação. E não é somente isso. No caso dos Estados Unidos e do Canadá, a temática CTS acaba aparecendo e sendo trabalhada junto aos estudos de ciências para alunos de ensino fundamental e de ensino médio. O desafio constante dessa área do conhecimento, né, dessa área de estudo, é entender a natureza, as causas e as consequências sociais do desenvolvimento científico e do desenvolvimento tecnológico. Então, um dos desafios, ainda aqui falando de desafios, é justamente entender como a ciência e a tecnologia funcionam e, sobretudo, como que elas funcionam em diferentes sociedades e como as forças sociais, digamos assim, tentam moldar e controlar interesses diversos e muitas vezes conflitantes. Os estudos nessa área demandam conhecimento multi e interdisciplinar. O que isso significa dizer, professor Paulo? Significa que é necessário uma relação entre diversas disciplinas para pensar os impactos e as influências, né, da ciência, da tecnologia na sociedade, no nosso cotidiano. Então, a gente passa a compreender a importância da temática e das influências, né, de ciência, tecnologia e sociedade nas nossas vidas, no nosso cotidiano, na sociedade de fato como um todo, a partir do seu estudo. E CTS, enquanto um movimento, enquanto uma linha de pesquisa, enquanto um campo de conhecimento, vem nos chamando a atenção de que pensar tecnologia, pensar ciência e pensar sociedade é impossível sem que nós compreendemos a relação entre esses três e, sobretudo, de que
um está sempre ligado ao outro. O processo de desenvolvimento da ciência, de desenvolvimento da tecnologia, está ligado a uma necessidade de melhoria, né, digamos assim, da humanidade, melhoria da vida, proporcionar conforto, né, às pessoas. CTS aponta para a importância de que as pessoas, enquanto sociedade, reflitam sobre os impactos da evolução e da aplicação da ciência e da tecnologia em seu cotidiano, em seu contexto social e em sua vida como um todo. E, sobretudo, consigam perceber que o avanço tecnológico e o avanço científico, muitas vezes, eles não atendem ao interesse coletivo, mas sim aos interesses de uma classe dominante. Mas para isso precisamos, de fato, levar essa discussão e questionamento para o campo educacional. Ou seja, precisamos formar, de fato, cidadãos críticos e que eles cada vez mais possam ter ali a capacidade ou desenvolver a capacidade de perceber a importância da relação ciência, tecnologia e sociedade, mas também que possam perceber as suas contradições. Ao exemplo do WhatsApp, que nos permite dialogar com pessoas lá do outro lado do continente, ao próprio Facebook, etc. O desenvolvimento de algoritmo que nos permite identificar espaços ou cyberespaços que estão ali em discussão sobre algum tema que a gente tem interesse, ou até mesmo de organizar as notícias, as informações, né, nesse cyberespaço a partir do nosso interesse. Isso é bacana, isso é positivo. Mas, por outro lado, a gente percebe que esses mesmos algoritmos acabam, e essa forma de ele organizar, acaba fazendo com que a gente viva em um cyberespaço numa bolha. Existem diversas formas de pensar como que a tecnologia ela impacta e ela é manipulada para interesses e fins digamos assim, não coletivos, né? Muitos estudiosos, a exemplo de Basso e outros, 2007, nos diz que os principais campos de ação social e de investigação sobre o movimento CTS é o educativo, ou seja, o campo educativo é um dos principais campos onde essa discussão ocorre, onde essa investigação ocorre. Até porque o campo educacional, as discussões que permeiam ali sobre CTS, tem apontado para a necessidade de se repensar as concepções de tecnologia e de ciência, se conectem ao contexto social, já que elas impactam o ambiente social e as relações sociais. Sobretudo, acaba apontando também para a necessidade de uma transformação ali curricular, ou as transformações curriculares no âmbito educacional. Vejamos aqui o que Basso e outros, 2007, acaba falando e nos chamando a atenção para essa questão. A importância de discutir com os alunos os avanços da ciência e tecnologia, além de suas causas, consequências, os interesses econômicos e políticos, de forma contextualizada, está no fato de que devemos conceber a ciência como fruto da criação humana, desenvolvendo-se permeada pela ação reflexiva de quem sofre, age as diversas crises inerentes a esse processo de desenvolvimento. Aqui, esses autores nos chamam a atenção para essa importância de se discutir com os alunos esses avanços, esses impactos e essas transformações da relação ciência, tecnologia e sociedade no cotidiano. Então, é importante considerar essa discussão e é importante levar essas reflexões para os alunos lá nas escolas, né? Sobretudo, eu acredito que também é importante essa discussão no processo de formação de professores que possam, de fato, estar levando essa discussão, compreender essa discussão e levando ela para a educação básica de forma bem qualificada, bem articulada e dominando, de fato, as investigações e os resultados de pesquisas sobre o assunto. Segundo Basso, 2007, né, e outros autores que com ele escrevem esse texto que eu mencionei de 2007, né, as PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, também vem trazendo essa discussão dentro lá do documento, apontando ali para uma educação tecnológica que leva em consideração parte aqui
dessas discussões. Então, galera, por fim, a gente pode dizer que as discussões em torno da CTS também devem ser apropriadas aos diferentes níveis de ensino e podem provocar transformações sociais, ambientais, a partir da participação ativa, né, de sujeitos em formação, por exemplo, né, do cidadão como um todo, né, principalmente sujeitos em processo de formação, até porque potencializa de fato a construção da cidadania, em que a escola assume um papel de revelar para os indivíduos a ciência e a tecnologia. E, sobretudo, essa escola, uma vez assumindo esse papel, pode estimular as pessoas para uma participação na discussão e na tomada de decisão sobre o assunto. E aí, o que é que você achou dessa aula? O que é que você achou dessa temática? O que é que você acha dessa discussão? Leve essa discussão aí para os seus grupos de estudos, seus grupos de pesquisa, leve essa discussão para a sua comunidade escolar e vamos juntos pensar, né, pensar aqui melhor as nossas relações com as tecnologias e com a ciência. E vamos ficar atentos e atentas para que esses impactos sociais, eles não sejam impactos negativos. Não que a gente vai, de alguma forma, solucionar 100% o problema dos impactos desse processo. Depende não só da gente como cidadão, depende também das instituições envolvidas no processo de desenvolvimento tecnológico e da ciência, também ter aí, assumir uma responsabilidade para que esse processo seja feito de forma a não causar danos às nossas relações, aos nossos corpos, enfim, à nossa sociedade, ok? Então, fica aqui essa reflexão sobre essa temática. Um forte abraço e até a próxima aula.